tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é William Nascimento, professor de Química, e hoje, como tema da nossa aula, vamos abordar o conteúdo propriedades coligativas, tonoscopia e osmose. Vamos saber os principais conceitos, os exemplos do nosso dia a dia, nosso cotidiano, né? Vamos fazer contextualização com a disciplina de Biologia e Bioquímica e também vamos comentar nessa aula as dificuldades que muitos alunos têm em compreender esse tema, os obstáculos epistemológicos, beleza? Já estava me esquecendo. Após o término da aula e vocês assistirem com muita atenção e observando cada detalhe, vocês vão participar de um jogo educacional. Tá vendo a senhorita IF ali? Vocês terão que levar ela até a sua colação de grau. Esse é o nosso jogo didático. E respondendo perguntas que vamos abordar no nosso tema da nossa aula, tá? E por isso tem que prestar bastante atenção, pessoal. Beleza? Então, bora aprender propriedades coligativas, tonoscopia e osmose? Hashtag partiu. Propriedades coligativas, tonoscopia e osmose. Propriedades coligativas, o conceito. Então, galera, são as propriedades que vão ser alteradas ou modificadas pela adição de um soluto não volátil a uma substância ou solução. Para ficar bem claro, pessoal, as propriedades coligativas são alteradas pela adição de um soluto não volátil. Mas o que é volátil, professor? É quando você vai se despedir da sua família, do irmão da sua mãe? Volátil? Não, claro que não, gente. Quer dizer o quê? Soluto não volátil é um soluto que não evapora com facilidade. Repetindo, as propriedades coligativas são alteradas pela adição de um soluto não volátil, ou seja, um soluto que não evapora com facilidade. E que essa alteração, pessoal, dessas propriedades é dada pela quantidade de partículas que você está adicionando e não pela natureza desse soluto. E os solutos não voláteis podem ser moleculares ou iônicos. Um exemplo aqui, muito utilizado, é o sal, cloreto de sódio, NaCl. Tonoscopia, os conceitos. Tonoscopia é uma propriedade coligativa que estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor de um determinado solvente, em virtude da dissolução de um soluto não volátil. Então, gente, o principal estudo da tonoscopia ou tonometria é quando abaixa a pressão máxima de vapor de um solvente, né, pela adição de um soluto não volátil. Mas espera aí, pressão máxima de vapor. O que é? É a pressão exercida por um vapor quando está em equilíbrio termodinâmico com o líquido que lhe deu origem. Ou seja, a quantidade de líquido que evapora é a mesma que se condensa em um sistema fechado. Funciona assim, pessoal, para vocês entenderem melhor. É a pressão máxima que o vapor exerce em relação ao líquido, quando você tem ali um equilíbrio entre líquido e vapor. Mas como assim um equilíbrio? Se eu tenho um recipiente fechado, eu tenho um vapor e o líquido. Para que uma estrutura que está ali no vapor se condense, eu tenho que fazer com que uma que está no líquido evapora. Isso é um equilíbrio, tá entendendo? Para que uma se transforme em outra, tem que acontecer o processo inverso. Então, pessoal, quando eu tenho esse equilíbrio, a pressão que o vapor exerce em relação a esse líquido linear, antes dele entrar no estado líquido, é chamado de pressão de vapor. Olha o esquema que eu preparei para vocês. O primeiro frasco é a figura 1. Vocês podem observar que só tem água pura. Aqui nesse frasco, nesse becker, tem apenas água pura. Vocês podem ver que a pressão de vapor é maior. Já na figura 2, o frasco com água e sal tem uma pressão de vapor menor. Então, gente, o que acontece com isso? Com o passar do tempo, se a gente analisar esses dois frascos aqui, a gente vê que o frasco que tem apenas a água tem uma pressão de vapor maior do que o frasco que tem a água mais o sal.
Qual é a conclusão que eu tiro dessa história, professor? É que o sal é o soluto não volátil, o soluto que não evapora. A presença de um soluto não volátil causa o abaixamento da pressão de vapor. Mas espera aí, qual que é a explicação disso? Vocês podem ver que na figura 3 tem uma pessoa adicionando sal dentro da água. É o seguinte, gente, no momento em que o sal está chegando no recipiente, ele na verdade sofre a famosa dissociação, formando Na+ e Cl-, que está solvatado pela água. No momento dessa solvatação, você tem uma interação entre cada partícula, íon e água, numa interação que a gente chama de interação íon-dipolo. E exatamente essa interação, pessoal, o íon-dipolo, que dificulta a água virar vapor. E por isso a pressão de vapor é diminuída. Beleza? Tranquilo, pessoal? Ó, existe para calcular esse abaixamento de pressão máxima de vapor, utiliza uma fórmula, essa fórmula que vocês estão vendo aqui, ó. Abaixamento do soluto da pressão máxima de vapor, molaridade, pressão máxima de vapor do solvente, uma constante, né? Esse fator de Van der Rohe, grau de dissociação, número de íons produzido por uma fórmula de soluto. Essa fórmula, então, é para calcular esse abaixamento de pressão. Essa primeira aula que a gente está fazendo aqui agora, a aula 6, é apenas a parte teórica, que eu vou apresentar as fórmulas para vocês e os conceitos, né? Mas na próxima aula vocês já vão trabalhando o exercício, né? Osmose. Qual que é o conceito de osmose? É a passagem do solvente de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada, através de uma membrana semipermeável. E esse processo, gente, visa o equilíbrio das concentrações da solução. Aí, pessoal, tem um macete, tem uma musiquinha, né, para a gente não esquecer da principal conceito da osmose, né, o conceito da osmose, que é mais ou menos assim, ó. A osmose é assim, no meio menos para o mais. A osmose é assim, do meio menos para o mais. A osmose é assim. Mais ou menos isso, pessoal. E você vai cantando aí e vai decorando. É mais um macete mesmo. Então, gente, a osmose é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado através de uma membrana semipermeável, para que as concentrações se igualem. E essa passagem de solvente só vai acontecer, muito importante também, gente, vocês prestaram muita atenção nessa parte, é que até o ponto que a pressão osmótica influencia e trava a passagem daquele solvente. Né? Agora, mas espera aí, professor, você está falando de pressão osmótica, pressão osmótica. O que é pressão osmótica? A pressão osmótica é a pressão exercida sobre a solução com maior concentração para que não ocorra a osmose. Pense comigo, gente. Você tem, olha a figura 4 aqui, um esquema da osmose. Você tem um recipiente, né? Uma membrana semipermeável no meio da solução, uma solução mais concentrada e outra menos concentrada. Existe uma pressão sendo exercida sobre a solução que é mais concentrada. Vai impedir a migração do solvente para essa solução. Então, a pressão osmótica exercida sobre a solução com maior concentração, se a pressão estiver alta, não acontece a osmose. Se a pressão for muito alta, não acontece a osmose. Se ela aumentar, mais ainda acontece outro tipo de osmose, a osmose reversa, que eu vou explicar para vocês. Então, pessoal, só para deixar bem claro mesmo essa questão de osmose, né? Eu trouxe uma animação aqui para vocês. E a osmose é um processo espontâneo, né? Daí a origem do nome desse fenômeno, que osmose vem do grego, homos, que significa um impulso. Essa aqui é a membrana semipermeável, né? Que ela é seletiva, sendo que ela permite a passagem do solvente, mas não das partículas do soluto, só passa solvente.
E recapitulando, pessoal, a osmose esse processo de movimentação da água entre diversos tipos de concentração de substância que podem ser dissolvidas, né? E durante a osmose, o solvente, ou seja, que é a água que está acontecendo nesse caso, que é a molécula em azulzinho aqui, você vê que ela está passando, né? Tem tendência em atravessar essa membrana semipermeável na direção da solução com mais concentração. E desse modo, né, aumenta a quantidade de solvente e na outra diminui. Aqui, gente, só para deixar bem claro, é uma animação que representa, né, esse processo. As moléculas de água que está partindo do meio menos concentrado para um meio mais concentrado. E a água, que é um solvente, né, tende a atravessar essa membrana aqui, né, membrana semipermeável, com o objetivo de equilibrar a concentração da solução. E essa ação é realizada até essa passagem da água pela membrana semipermeável, ela é realizada até que a pressão osmótica, né, a pressão osmótica tem essa função de estabilizar esse processo, ok? Beleza? No próximo slide. Osmose reversa, né? Mas antes, pessoal, de entrar na osmose reversa, eu vou só recapitular outro assunto com vocês aqui. Aquele sal que está presente ali na osmose comum, no soluto não volátil, vai puxar a água do outro recipiente na direção dele. E isso, ele evita esse fluxo, né? Exerce uma pressão em cima desse líquido. E essa pressão, para evitar a osmose, é chamada de pressão osmótica. Só para fixar bem esse termo pressão osmótica, tá? E lembrando, quanto mais soluto não volátil, quanto mais partícula estiver dentro, maior será a pressão exercida, maior será a pressão osmótica. Em nenhum momento, gente, vai estar preocupado com o tipo de partícula, e sim com a quantidade delas, da maior pressão osmótica. Osmose reversa. Agora é o contrário, gente. O solvente vai sair agora da solução mais concentrada e ir para menos concentrada. Exemplo, a osmose reversa mais usual é a dessalinização da água. Tirar o sal da água do mar. Se pegar a água do mar, que é salgada, e promover uma osmose reversa, eu vou reter, então, no caso, retirar o solvente da água, vai permanecer apenas o soluto, que é o sal. E aí consegue dessalinizar essa água. Beleza? Aqui a figura 5 ó, mostra esse processo de dessalinização da água do mar, né? E já a figura 6 mostra a usina, né? Que é uma usina, você vê que fica próximo ao mar, para fazer essa retirada, né? E o que muitos alunos confundem, gente, antes de passar para o próximo slide, é que na biologia, né, o que causa um dos obstáculos que o aluno não entende, que se trata na biologia a difusão. O que é a difusão? A difusão é um transporte passivo dos solutos, das moléculas, como oxigênio, glicose e outros, através da membrana plasmática, né? E essa difusão é a passagem de soluto e a osmose de água, entendeu? Porque o aluno vê isso lá, vocês viram isso na disciplina de biologia, e muitas vezes pode interferir nesse conhecimento da osmose, mas tem que lembrar que difusão é a passagem de soluto e osmose de água. É preciso tomar muito cuidado para não confundir esses dois processos, viu? A difusão é a passagem do soluto através das membranas, de um meio para o outro. Já a osmose é a passagem de água, não de soluto, de um lado para o outro. Tranquilo? Existe uma diferença entre osmose, vamos falar osmose comum, e a osmose reversa. A osmose comum, como disse para vocês, só para recapitular e fixar ainda mais esse conceito, é a passagem do solvente da solução menos concentrada para mais concentrada, por meio de uma membrana semipermeável, até que a pressão osmótica cesse
esse processo. Já a osmose reversa é quando a pressão osmótica é tão alta, a pressão acontece aqui, gente, ó. Eu consigo fazer com que o solvente saia da solução mais concentrada e migre através da membrana semipermeável para a solução menos concentrada. E tem muitos exemplos também, gente. Lá na bioquímica, a gente tem um macete também. Sempre a água busca o sal. Pensando na bioquímica, o solvente água, outros sais, íons, sempre a água busca o sal. Vamos pensar em dois exemplos aqui. Se eu quero conservar uma carne do processo de putrefação, desculpa, eu salgo a carne para que os micro-organismos que vão atuar na decomposição dessa carne, eles vão perder a água e essa água vai em direção ao sal, ou seja, está acontecendo osmose, está saindo do meio menos concentrado em direção ao meio mais concentrado, na intenção de conservar essa carne. O outro exemplo é quando você vai fazer um churrasco, o trem bom, né? Você compra carne embaladinha, você vai salgar ela para colocar na churrasqueira e você percebe que começa a dissolver o sal. No caso, por causa da água, né, que está presente ali na carne. E no caso, a carne sai da carne em direção ao sal do meio menos concentrado para o mais concentrado. Só repetindo, a água que sai da carne vai em direção ao sal, no caso do meio menos concentrado para o mais concentrado. Outro exemplo muito comum também, né, que até as nossas mães falam, ainda vou salgar esse alface. Vou pôr na mesa, porque ele está bonito. Quando você salga o alface e espera uns minutinhos, você observa que ele murcha, né? E quer dizer o quê? Que vai sair água da alface em direção ao sal. E o último exemplo, gente, é a osmose. Exemplo dentro da biologia, né, é o exemplo do sangue. O sangue, pensando ali na hemácia, né, é o referencial que a gente vai usar, é o plasma sanguíneo. Se a concentração dentro da hemácia for muito alta, nós dizemos então que ali existe um meio hipotônico. Então, a migração da água vai partir do plasma sanguíneo em direção à hemácia, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Outra situação também, comparando o plasma e a hemácia, é o meio isotônico, que quando a gente tem um meio isotônico, fica claro que no meio isotônico não é que está totalmente parado ali, funciona como um equilíbrio químico. E você lembra que na aula de equilíbrio químico, vocês lembram que a gente comentou que a reação nunca para. Ela para de acontecer nos dois sentidos, velocidade da reação direta e uma velocidade inversa. A concentração do plasma é a mesma, então vai acontecer a entrada e saída de solvente. E temos o meio hipertônico, agora temos o plasma muito concentrado e a hemácia pouco concentrada. Então vai sair do menos para o mais, sair da hemácia em direção ao plasma. Beleza, galera? Esse é o exemplo da osmose, exemplo da biologia, né? Citado que acontece no sangue, ok? Beleza? E para calcular a pressão osmótica, utilize a seguinte fórmula. O π, né, que é a pressão osmótica, o m é a concentração molar, o r é a constante universal dos gases, o T de temperatura e o I é o fator de Van der Hoff. E por fim, gente, para finalizar, bora aprender jogando. Esse jogo, Em Busca do Santo Grau, tem o objetivo de fixar ainda mais o conteúdo que foi ministrado aqui na aula, tá? E vocês podem já começar a realizar esse jogo. Terá perguntas relacionadas ao tema de propriedades coligativas, tonoscopia e osmose. E muito bom, tá? Estar aqui na presença virtual de todos vocês. Muito obrigado pela atenção de todos.